potências, raízes. Muita dificuldade com isso e principalmente nas propriedades. Mas hoje tudo isso vai acabar, logo depois da vinheta. Bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Então vamos lá, galera. Potenciação e radiciação, contas com potências e raízes. Hoje a gente vai desvendar esse mistério que existe em cima disso. Então olha lá. O que vai ser uma potência para a gente, né? Primeiro, olhar para ser escrita. A minha base é aquele número grande que vem escrito. O que fica ele sendo elevado ali eu vou chamar de expoente. E o resultado desse cálculo é o que eu chamo de potência. Então, se eu tenho lá uma base 3, um expoente 2... isso aqui nunca que eu vou olhar para esse daqui e enxergar como 3 vezes 2. Que esse aqui é o campeão de audiência do pessoal errar. Que é pegar esse daqui e fazer 3 vezes 2 e falar que isso dá 6. Jamais vai acontecer isso. Pelo seguinte, qual que é a definição de potência? Eu vou pegar a minha base e multiplicar por ela mesma. Quantas vezes? Quantas vezes o meu expoente indicar. Então eu vou pegar o 3 e multiplicar por ele, mesmo nesse caso, 2 vezes. Então é 3 elevado a 2. Ou quando a gente tem unidades elevadas a 2, a gente fala que é unidade de área, é ao quadrado. Então isso aqui, quando o expoente é 2, eu posso ler também como 3 ao quadrado. E 3 vezes 3, eu sei que isso é 9. Então assim, eu escrevo qualquer multiplicação de um número por ele mesmo de uma forma resumida. Por exemplo, se eu tivesse lá também 2 elevado a 10. Isso aqui não é 2 vezes 10 para dar 20. É 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. E quando a gente faz essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes multiplicando isso daqui, o 2 por ele mesmo, né? Não vamos escrever todas para não ganhar tempo, mas isso daqui vai dar o resultado da nossa potência. Aliás, vamos escrever assim, só para a gente ter uma dica como a gente faz isso daqui de uma forma mais rápida. Escrevi 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Vamos conferir lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, realmente, ali eu tenho o 2 10 vezes. E como que eu vou resolver isso? Qual que vai ser a dica para resolver mais rápido? Porque se eu for multiplicando membro a membro, demora. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim por diante. O número aumenta muito rápido. Então, se eu for multiplicando de 2 em 2, a gente ganha tempo. Tá? 2 vezes 2, 4. Todos os 2 vezes 2 vai dar 4. Aí depois eu vou multiplicando. 4 vezes 4 para dar 16. E agora 16 vezes 16 e o resultado vezes 16 novamente. E o resultado de 2 elevado a 10, toda essa multiplicação, a gente vai ter o resultado sendo 1024. Beleza? Então, essa é a ideia básica de potência para a gente. E a gente vai ver que tem várias propriedades, várias formas de a gente resolver isso daqui. Tá? Uma delas, que está aqui, quando eu tenho uma potência positiva de números inteiros, a gente já fez alguns exemplos. Agora, quando ele estiver na forma de uma fração, eu tenho que ver que o meu expoente ele vale tanto para o meu numerador como para o denominador, como a gente escreveu aqui, ó, 2 à quarta. E o 3 também é elevado à quarta potência. Então, eu vou resolver cada um desses separadamente. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4 vezes. Isso vai dar 16. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 4 vezes. E isso dá 81. Então, toda vez que eu tiver uma base positiva, não pode ser um número inteiro ou uma fração, a gente vai resolver dessa forma. E quando essa base for negativa, igual está aqui. Primeiramente, vamos olhar para o exemplo. Né? Eu vou ter aqui ó, menos 3, uma base negativa, elevada a expoente par. Então, isso daqui é a definição nossa. Menos 3 elevado a 4 é o quê? Menos 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. Então, eu multiplico. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E o sinal? A gente faz um jogo de sinal lá da multiplicação. Né? Menos com menos é mais. Menos com menos também é mais. E mais com mais fica positivo.
Só que será que toda vez eu tenho que fazer esse jogo de sinal? Não, pelo seguinte. Eu bati o olho. Se eu tenho um expoente par e a minha base é negativa, a minha resposta ela é sempre um número positivo, que é o que a gente anotou aqui em cima. Se o meu expoente é par, a resposta é positiva. Todas as vezes. Que isso quando acontece quando a minha base é negativa, certo? E se o meu expoente for ímpar, igual eu coloquei aqui embaixo? A gente vai resolver de forma similar. Primeiro olha para o exemplo. Ó, menos meio, então é uma base negativa. E o meu expoente é ímpar. Vamos com a definição de potência. Isso é menos meio vezes ele mesmo, 3 vezes ele vezes ele. Então tá, eu vou multiplicar só os numeradores. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E a gente faz o jogo do sinal. Menos vezes menos vai ficar positivo. E mais vezes menos, a gente vai ter uma resposta negativa. E isso sempre vai acontecer quando eu tenho uma base negativa e o meu expoente for ímpar, a minha resposta é negativa, como a gente colocou nessa segunda observação aqui. Tá? Então, expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, igual esse está no quadro, resultado negativo, certo? Isso, lógico, quando a minha base é negativa. Se a minha base é positiva, não importa o expoente, se ela é par ou ímpar, a minha resposta sempre vai ser exatamente a mesma, ok? Não muda, sempre vai ser positiva. A gente tem várias propriedades dentro das potências que a gente acha que vem para dificultar, mas na verdade facilita nossos cálculos. Por exemplo, essa daqui, ó. Vamos sempre primeiro olhar para o exemplo. Eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Se eu não tivesse a propriedade, como que eu resolveria? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 5 ao cubo é 5 vezes 5, que é 25. 25 vezes 5, 125. E agora eu teria que multiplicar isso daqui, 25 vezes 125, para descobrir o meu resultado. Que aqui para a gente nem é interessante achar esse resultado. Ou seja, eu tive que fazer 3 cálculos. Eu resolvi a minha primeira potência, resolvi a segunda potência e depois ainda tenho que fazer uma multiplicação entre eles. Com a propriedade, eu resolvo apenas um cálculo. E essa propriedade nos diz o seguinte. Eu olhei, eu tenho duas potências multiplicando, as bases são iguais. Eu vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar os expoentes. Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, 5 elevado a 3, eu somo os expoentes. 2 mais 3. Então, eu tenho que resolver agora só essa potência. 5 elevado a 5. 5 elevado à quinta potência. Que é o que está escrito aqui em cima, mas de forma genérica. Bases iguais, que aqui eu coloquei a base A. Quando elas estão multiplicando, o que eu faço com os expoentes? Eu somo os dois. Certo? Todas as vezes. Bases iguais, se estiver multiplicando, eu vou somar os expoentes. E aí eu fico só com uma potência para resolver. É mais fácil. Agora, se eu tenho, olha esse outro exemplo aqui. 2 à sexta vezes 2 ao quadrado. Teria todo aquele trabalho, né? Resolver 2 à sexta, resolver 2 ao quadrado, para depois dividir os resultados e achar quanto é isso. Sendo que, se eu lembrar da propriedade, que é a seguinte, olhei, minhas bases são iguais, ó, todo mundo base 2, e minhas potências estão dividindo. O que eu faço com os expoentes? Eu subtraio. 6 menos 2, expoente 4. Ou seja, se eu tivesse todo aquele trabalho, é a mesma coisa que resolver só isso. 2 elevado à quarta potência. Que esse aqui fica mais fácil de a gente resolver, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. Ou seja, se eu resolvesse 2 à sexta, depois 2 ao quadrado e dividisse, minha resposta final também seria 16. Só que a gente teve muito mais trabalho para isso. Tá? Então, bases iguais das potências e elas estão dividindo, eu sempre vou subtrair os meus expoentes. Ok? Aqui tem uma condição de existência, claro, né, pessoal? Essa base ela não pode ser zero, já que ela está no denominador. Mas, raras vezes, eles vão colocar esse tipo de pegadinha para a gente resolver. Beleza? Uma outra propriedade que a gente tem, que a gente fala potência de potência. Ou seja, eu tenho dois expoentes separados ou por parênteses, igual apareceu aqui, mas ele pode também estar separado por corchetes, que é esse símbolo,
ou ele está separado por chaves, que é esse outro símbolo. Não importa, se eu tenho expoente separado por colchete, parênteses ou chave, o jeito de resolver é o mesmo. Eu vou fazer o que com os meus expoentes? Eu vou multiplicar eles. Olha lá, 2 vezes 3, 6. E aí eu resolveria 3 elevado a 6, direto. Toda vez que eu tenho expoente separado por algum limitador desse, parênteses, chave ou colchete, eu vou multiplicar os expoentes. Ok? Uma quarta propriedade. Se eu tenho dois números multiplicando e um expoente fora do meu parênteses, eu posso fazer uma espécie de propriedade distributiva. Aquele expoente serve para os dois números. Igual nesse exemplo, eu tenho 5 ao quadrado e 4 ao quadrado. Só que aqui, como eles estão iguais, eu posso multiplicar. Então eu vou ter um 20 ao quadrado e eu resolveria ele aqui, certo? Vamos aqui de mais propriedades. O que eu tenho? Potência de um quociente, que a gente já fez lá no começo, na verdade, né? A gente tem essa ideia da propriedade distributiva de novo. Então eu vou ter o 4 ao quadrado, que é 16. 9 também ao quadrado, que é 81. Resolvo cada parte da minha fração separadamente. Primeiro o numerador e depois o denominador, certo? Uma outra propriedade, se o meu expoente ele for um número negativo. Quando o meu expoente é um número negativo, igual olha aqui só no exemplo primeiro, depois a gente olha a parte teórica. O meu expoente é menos 2, o que eu tenho que fazer? Toda vez que o meu expoente é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Mas a minha base é só 3, como é que eu vou inverter isso? Quando eu não tenho um denominador, a gente sabe que eu posso colocar denominador 1. Então, quando eu inverto essa base, ao invés de ser 3 sobre 1, fica 1 sobre 3. Eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Se ele era negativo, ele passou a ser positivo. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. A gente tem a nossa resposta. Tá? Assim como no exemplo de baixo. Olhei para o expoente. Ele é negativo. Então, eu vou inverter a minha base. O que era menos 3 sobre 5 ficou, invertendo, menos 5 sobre 3. E o sinal do expoente mudou. Ele era negativo, ficou positivo. E aqui a gente coloca uma outra propriedade também, né? Que toda vez que eu tenho uma base elevado a 1, o resultado é ela mesma. Igual menos 5 terços elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Toda vez que eu tenho, vamos comentar uma outra aqui antes do exemplo. Uma outra propriedade. Se eu tenho qualquer número elevado a zero, por definição, isso é 1. Sempre. Qualquer base, se ele está elevado a zero, o resultado é 1. E, quando a base é zero, não me importa o expoente, isso é 0 vezes 0 vezes 0 a vida toda. Então, o expoente pode ser qualquer um. O resultado disso é 0, de forma direta, tá? Muitas propriedades, galera, com certeza. Como é que a gente pega isso daqui? Treinando, fazendo exercícios. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó, eu tenho essa expressão cheia de potências. Com calma, vamos resolver uma de cada vez. Olha só para essa primeira aqui. Eu tenho expoente negativo. Então, eu já sei que eu vou inverter a minha base. É 2 sobre 1. Só que quando o expoente é 1, a gente nem costuma escrever. Então, eu inverti a base e eu troco o sinal do expoente. Se ele era negativo, ele vai ficar positivo. Mais. Mesma coisa, expoente negativo, eu vou inverter. O que era 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Troquei o sinal do expoente. Menos. Mesma coisa, menos 2 sobre 1, expoente negativo, inverto novamente. Então, vai ficar menos 1 meio elevado a 1. Depois, a gente preocupa com aquele outro expoente lá de fora. Vamos resolver isso aqui primeiro. Ok, 2 ao quadrado, 4, mais meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, 1 sobre 2. Menos meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui eu vou ter menos meio. Só que eu já não tenho um menos do lado de fora, vou fazer um jogo de sinal. Menos com menos, mais meio. O que nós vamos ter disso daqui? 4 mais meio mais meio, duas metades, eu tenho 1 inteiro. Então, eu vou ter 1 elevado a menos 1. Vamos continuar aqui na lateral. 4 mais
1, se eu for inverter, não vai ficar 1 sobre 1 novamente? Então eu tenho 1 e eu troco o sinal do expoente, vai ficar positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, e 4 mais 1, nós temos o nosso resultado, sendo 5, o resultado dessa expressão. Tá? Não tem outro caminho, pessoal, a gente tem que treinar. Tá? Todas as propriedades a gente tem que fazer o treino delas, ok? Um outro assunto super discutido, que é a radiciação, as raízes. Primeiro vamos olhar o nome dos nossos termos ali. Aquele número que aparece do lado de fora da minha raiz, em cima dela, a gente chama de índice. O número dentro da raiz é o radicando. Por quê? Aqui eu não coloquei no slide, mas porque esse símbolo da raiz, como se fosse esse Vzinho, ele é o radical. Tá? Vamos colocar essa observação que não estava na tela. E o resultado disso é a raiz de um número. Beleza, falou, mas não entendi nada, professor. Então tá, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho a raiz quadrada de 4, a gente fala que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque, de forma prática, procurar a raiz quadrada de um número é procurar um número que eu multiplico por ele mesmo para dar o meu radicando. Como assim? 2 vezes 2, ele dá 4, que é o radicando. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2. Assim como raiz quadrada de 9 vai ser 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, viu que 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado e nós estamos procurando raízes quadradas. Ou seja, potência e radiciação são operações inversas, como eu coloquei aqui. Ó. Radiciação é a operação inversa da raiz. Se eu estivesse procurando, né, um outro comentário antes. Ah, professor, e o índice? Quando é raiz quadrada, a gente não costuma escrever o 2 aqui. Mas eu sei que o meu índice é 2. Por isso o nome raiz quadrada. Posso escrever ou não, só que não é usual eu colocar. Agora, quando eu tenho um índice diferente, por exemplo, eu quero a raiz cúbica de 8. Aí sim eu tenho que escrever o meu índice. E isso eu quero achar o quê? Um número que elevado ao cubo dá 8. Então você pensa lá, pode ser, por exemplo, 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E isso não é a mesma coisa que 2 ao cubo? E assim a gente vai achando qualquer raiz, tá? Raiz quarta, quinta, a ideia é similar, beleza? E a gente tem propriedades para eles também. Aí, ó, aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. A raiz quinta de menos 32. Peguei o menos 32 e escrevi em forma de potência. Ele é a mesma coisa que menos 2 elevado a 5. Porque 2 vezes 2, 5 vezes dá 32. Expoente ímpar de base negativa, meu resultado é menos. Então, a grosso modo, a gente fala que a gente simplifica o índice com o expoente. E aí o resultado é aquele próprio menos 2. A gente pode pensar isso também na raiz quadrada de 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Eu simplificaria a raiz quadrada com o expoente ao quadrado. E aí eu teria 2 como resposta. A gente pode pensar nessa simplificação. Tá? Um outro exemplo que ele colocou ali. Ó. Raiz cúbica de 0,008. Esse número decimal eu posso escrever ele como fração. E, inclusive é uma das formas de achar raiz de qualquer índice quando eu tenho um número decimal. Eu transformo ele em fração. Eu encontro a geratriz. Né? 8 sobre 1000. 8 escrevendo em potência é 2 ao cubo. 1000 escrevendo em potência é 10 ao cubo. Aquela simplificação. Ó, o índice com cada um dos meus expoentes. Então eu tenho resposta 2 décimos, que a gente pode dividir, se for pertinente. 2 dividido por 10 dá 0,2. Beleza? Propriedades que a gente tem aqui. Eu posso ter um expoente fracionário, que na verdade é a junção entre as potências e as raízes. Olhei, eu tenho um expoente em forma de fração, ele não é um número inteiro, nem positivo nem negativo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse expoente virar uma raiz, da seguinte forma. Olha lá. O meu numerador, ele vai virar expoente dentro da raiz.
o denominador ele vai virar o índice da minha raiz. Complicado lembrar isso, professor. Então tem um jeito de a gente lembrar isso mais fácil? Tem, né? Aqueles macetes, quem gosta de macete. Que é o seguinte, esse 1, imagina que aqui a gente tem um sol. Né? Super bem desenhado, uma arte abstrata. Então, imagina que aquele 1 está sem proteção nenhuma, então ele está exposto ao sol. Ele cansou, né? Desidratado, muito calor, ele foi para a sombra, aonde? Debaixo do radical. Agora, o 2, que estava debaixo do sinal de divisão, ele já estava na sombra, já está tranquilo, está descansado. Aí ele vai para o sol. Então a gente fala assim, olha para esse exemplo de baixo. Expoente negativo, ele inverteu, né? Agora olha a partir desse ponto. Quem está no sol vai para a sombra, e quem estava na sombra vem para o sol. Tá? E a gente faz essa transformação em raiz. No primeiro ali, como era raiz quadrada de 4, a gente já sabe que é 2. E o de baixo também, ele resolveu ali tendo 3 ao cubo, né, que é 27, a raiz daquilo ali. Beleza? Outra propriedade que a gente tem, se eu tenho duas raízes multiplicando. Quando eu tenho duas raízes multiplicando, eu posso juntar os meus radicandos, ou seja, os números lá de dentro. Eu posso simplesmente multiplicar eles, como aconteceu aqui, só que tem uma observação. Quando eu posso fazer isso? Quando os índices são iguais. Igual aqui, ó, o índice todo mundo é 4. Se o índice fosse diferente, eu não posso multiplicar. Como assim, professor? Se eu tivesse lá raiz cúbica de 3 vezes raiz quarta de 5, eu não posso multiplicar aqui meus radicandos, 3 vezes 5. Isso aqui eu não posso resolver. Agora, se eu olhei meus radicandos são iguais, aí eu posso multiplicar, quer dizer, os índices são iguais, perdão, eu posso multiplicar os radicandos, os números de dentro. 2 vezes 3, 6. Então ficaria raiz quarta de 6, juntando aquilo ali. Tá? Um outro exemplo aqui agora, outra propriedade. Se eu tenho raízes dividindo, mesmo caso, se eu olhei o radicando, eles são iguais, eu posso dividir. Na verdade, os índices são iguais, né? Toda hora estou me confundindo. Olhei índices iguais, eu posso dividir os radicandos. Eu vou dividir 6 dividido por 2 vai dar 3. Tá? Escrevendo em uma raiz só. Beleza, galera? Mas multiplicar ou dividir os radicandos, os números de dentro, eu só posso fazer isso se os índices forem iguais. Se eles forem diferentes, a gente não pode fazer. Ok? Olha esse daqui. Quando eu tenho uma raiz elevada a um expoente, o que eu vou fazer? A gente pode analisar da seguinte forma. Eu vou pegar esse expoente e escrever como expoente do meu radicando. Passar ele para dentro da raiz. Então, olha lá, eu tinha raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Eu peguei esse expoente e joguei dentro da minha raiz. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que a gente poderia escrever, né, como raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Então, uma forma de simplificar aquilo ali. Ok? E um outro caso, que aqui a pessoa sempre buga a mente, porque parece muito feio olhar para isso daqui. Olha para esse exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de uma raiz quinta de 3, uma raiz dentro da outra. Como será que eu resolvo isso? Simples. A gente vai pegar os índices, aqui, 3 e 5, e vai multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, essa expressão que estava feia virou raiz 15 de 3. Certo? Então, sempre que eu tiver uma raiz dentro da outra, eu posso multiplicar os meus índices. Ok? Galera, para a gente fechar, eu sei que são muitas propriedades, mas na verdade aqui não vamos falar só da radiciação, não. Vamos falar de potência, potenciação. Eu quero colocar aqui umas observações para a gente ter cuidado, que são coisas diferentes. Se eu tenho menos 2 ao quadrado, pelo que a gente estudou, base negativa, expoente par, minha resposta é positiva, né? Menos 2 vezes menos 2. É a conta disso daqui. Menos 2 vezes menos 2. Então, menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Ok. Isso é totalmente diferente de aparecer isso aqui escrito para mim, ó, menos 2 ao quadrado. Ah, professor, mas só um parênteses faz a diferença? Sim.
Pelo seguinte, quando eu tenho parênteses, eu estou dizendo que tudo que está dentro do parênteses está elevado ao meu expoente. Quando não tenho parênteses, quem que é minha potência? Minha potência é só o 2 ao quadrado. E aquele menos, eu só repito. Menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, repete o menos, 2 vezes 2, 4. Nota que os nossos resultados são diferentes. Beleza? Então, só esse parênteses faz toda a diferença para a gente. Uma outra situação. Vou dar um segundo aí para o print. Pegou? Uma outra situação também que são diferentes. Vai ser o seguinte. Se eu tenho a escrita dessa forma aqui. Eu tenho 2 ao quadrado elevado ao cubo. Expoente separado por parênteses. A gente sabe que eu posso multiplicar os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Isso vai ser totalmente diferente também se não tivesse parênteses. Eu tiver lá 2 ao quadrado ao cubo. Por quê? Se não está separado por parênteses, eu não posso aplicar aquela propriedade. Aqui eu tenho duas potências. Eu tenho aqui essa potência, que é 2 ao cubo, que eu vou resolver primeiro. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que esse cara dá 8. Então, olha a diferença. Um ficou 2 elevado a 6 e o outro 2 elevado a 8. Esse 8 ficou horrível, né? Vamos fazer ele aqui novamente. Certo? Então, aqui a gente viu a definição e as propriedades de potência. Agora, vamos dar uma olhadinha rápida. Como que a gente encontra, agora sim, na radiciação, aquele momento do print. Fechou? Agora vamos dar uma olhada assim na radiciação. Como que eu encontro uma raiz quadrada ou qualquer tipo de raiz de um número que eu não conheça? Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 400 e eu não tenho a mínima ideia que número é esse. Pela definição, eu tenho que achar um número ao quadrado que dê 400. Só que é um número grande, eu iria ficar ali muito tempo fazendo por tentativa e erro, né? O que eu posso fazer para achar esse tipo de raiz? Eu pego o meu número e decomponho ele em números primos. Aquela fatoração que a gente está acostumado para fazer o MMC, por exemplo. Tá? Então, vou dividir ele por números primos, por exemplo. 400, como ela é par, eu posso dividir por 2, que é 200. Posso dividir por 2 novamente, que é 100. Por 2 é 50. 50 dividido por 2, 25. Agora é um número ímpar, não dá para dividir por 2 mais. Só que eu posso dividir 25 por 5, que é 5, e dividido por 5 novamente, que é 1. Eu vou pegar esses números e escrever todos eles em potências. Eu vou juntar eles aqui de 2 em 2. Então, como é que eu vou olhar isso aqui? Aquele 400, se eu multiplicar todos os valores ali da direita, ele volta a ser 400. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero pegar esse 400 e escrever de uma forma diferente, em forma de potências. Como eu quero a raiz quadrada, então eu vou escrever os meus termos pegando de 2 em 2 para virarem potências ao quadrado. Então, olha aqui, eu tenho um 2 ao quadrado. Aqui, mais um 2 ao quadrado. E aqui, um 5 ao quadrado. Como eu estou numa raiz quadrada e todos os expoentes são ao quadrado, eu posso simplificar e tirar esses números multiplicando. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5, 20. Então, eu te garanto que se eu fizer 20 vezes 20, realmente vai dar 400. Ou seja, a raiz quadrada de 400 é 20. E assim a gente encontra a raiz de qualquer número. Se eu quisesse uma raiz cúbica, eu ia fatorar, só que agora eu ia juntar os meus termos ali de 3 em 3, para ficar elevado ao cubo. E quando eu fizer essa fatoração, professor, e não der para escrever esses termos, por exemplo, vamos supor que a gente fatorou e sobrou um 5 aqui. O que eu faria com ele? Isso quer dizer que aquela raiz não é exata. Então, eu não tenho como encontrar uma raiz exata para aquilo ali, certo? Nessa aula aqui a gente vai trabalhar só pensando nas raízes exatas. Depois a gente vai ver nas próximas aulas nossas em relação a como que eu posso simplificar. Certo, galera? Então, agora a gente tem que fazer o treino disso. Eu tenho que pegar e exercitar. Eu tenho que treinar. Então, tanto as potências como as raízes, para resolver isso daí, a gente tem que pegar exercícios e ir treinando.
que isso daí faz parte da chamada matemática básica, mas como a gente já sabe, de básica ela não tem nada, beleza? Espero vocês na nossa próxima aula.